A reunião pública é específica para discutir a questão dos desafios e aflições naturais de demandas que estão há muito tempo na área de reformas, ampliações e pequenos consertos em toda a rede da Municipal de Educação, que é gigantesca, 91 unidades entre ensino fundamental e infantil, além das ampliações e reformas em novas unidades. O secretário Nilson Guirardello, com a equipe, conversou com os membros da comissão a respeito dessas dificuldades. Tratar a questão que o próprio secretário colocou, entre tantas demandas, do chamado top 10, ou top 1. Nós temos um problema que não pode esperar, que são em muitas unidades vistoriadas pela Comissão de Fiscalização ainda em 2021, a questão do telhado. Sim, esse é o problema, diria, principal, um dos mais importantes, né? As estruturas de telhado que são de madeira, muitas delas elas vão tendo movimento, a madeira por vezes é verde, com o tempo ela vai tendo movimento, e o telhado que é de telha de barro. Isso acontecem deformações no telhado e começa a chover dentro. Então essa é uma situação que a gente tem diria, mais de uma dezena de escolas de forma emergencial, e é aí que nós estamos tratando. A princípio se manda uma equipe para ver o que pode ser feito, porque às vezes é um problema de pessoas que sobem no telhado ou para vandalizar ou para roubar fio, então quebra-se algumas telhas e isso dá para ser trocado. Isso então é algo mais elementar. Mas tem situações onde você precisa de tomar medidas mais drásticas, como por exemplo, e é o que nós estamos pensando, na cobertura de com manta, né? A gente estava tentando fazer isso no Arlindo, né? Boêmio Guedes de Azevedo. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é trabalhar com contratos de novas coberturas, ou seja, trabalhar com telhado de estrutura metálica ensanduichada para ter uma questão acústica e térmica boa, né? Com uma espécie de uma espuma interna, né? E aí trocar as telhas de boa parte das escolas, mesmo que a gente mantenha a estrutura de madeira, porque no caso de telha metálica ela é mais leve inclusive que telha de barro, então muitas das estruturas de madeira podem ser utilizadas. Depois dos telhados, temos manutenções do dia a dia, como outra frente, que exigem duas pontas na reunião aqui de diagnóstico já anterior. Uma são os pequenos consertos, mas não tem uma equipe específica para isso, depender da obras, do ponto de vista da demanda, não funciona. E a outra, a contratação de serviços, que já ocorreu no passado para essas frentes. Eu acho que a nossa equipe cresceu bastante, nós já estamos com mais de 20 hoje profissionais nos ajudando, encanadores, pintores, pedreiros, ajudantes de pedreiros, serventes. Não temos eletricista, porque no concurso da prefeitura, a última das vagas, infelizmente a pessoa não foi habilitada e nós precisamos de eletricista, porque eu diria, depois dos telhados, a questão da elétrica é um problema grave nas escolas. Até porque a gente tem muito furto de fio em algumas regiões da cidade, por conta de troca com drogas, acredito, vão nas escolas e arrancam os fios das escolas. Então, as diretoras chegam numa segunda-feira, a escola está sem energia elétrica. Então, o que a gente tenta fazer é usar eletricistas de outras secretarias, tanto da Obras quanto da SEBS, que tem um eletricista, e nós, infelizmente, não temos. Ou então as diretoras recorrerem ao adiantamento, chamando eletricistas da comunidade, desde que tenham uma forma de comprovação. Os adiantamentos são razoáveis, são de 8 mil mais 8 mil reais, né, de material e serviços, então dá para fazer pequenas manutenções. Então, acho que esse é um processo que está crescendo. As diretoras estão atendendo essas demandas. A própria estrutura da secretaria, na questão da manutenção, a gente está querendo criar grupos, né, pelo menos 5 equipes, com seus veículos próprios, né, cada uma delas com seus veículos, para circularem pelas escolas a partir das demandas das diretoras, né. Eu acho que aos poucos a gente tenta criar uma estrutura para manter essa quantidade enorme de prédios, né? E muitos deles que ficaram muitos e muitos anos sem manutenção. Se você pensar que em 2019 a Secretaria criou uma estrutura mínima para manutenção, com poucas pessoas, que agora a gente está ampliando. Então, assim, por muitos e muitos anos os prédios ficaram sem manutenção.
Fala-se aqui na reunião de ter uma estrutura com a questão de departamento com um pouco mais de profissionais próprios para não depender da Secretaria de Obras, embora algumas obrigações continuem sendo por necessidade administrativa da Secretaria de Obras. Ou seja, para evoluir essas 5 equipes da manutenção também precisa abrir concursos. Sim, precisamos. Aos poucos estão chegando mais profissionais e outros estão por vir, estão em alguns exames de admissão e realmente a gente quer dar uma força maior nessa área de manutenção que nós precisamos e as diretoras e diretores precisam. Por hora, contratar projetos suplementares ou complementares e mesmo esses serviços através de um ato de registro é uma das medidas? Sim, dos pequenos reparos. Está em definir o que são pequenos reparos, é o que a gente está tratando junto com a SNJ. Outra coisa que nós queremos, ata de preços em relação a projetos complementares. Então, vamos lá, a secretaria que tem um pequeno quadro técnico de engenheiros, 2 arquitetos, hoje 2 arquitetos e um engenheiro, já que ganhamos mais um arquiteto, elabora um projeto, um estudo preliminar de arquitetura e aí a gente passa para terceirizar a execução do projeto executivo de arquitetura, de elétrica, de hidráulica, de estrutura, faz a licitação e aí realmente repassa para a Secretaria de Obras, que é ela que acompanha e faz medições dessas obras, né? Então isso é algo que a gente conta com a Secretaria de Obras, mas para a gente poder tirar um pouco do peso, né, dos trabalhos relativos à educação que acabam ficando nas costas da Secretaria de Obras. Só para exemplificar, a gente fez vistorias pela Comissão de Fiscalização em muitas escolas, e tinha algumas que causavam uma aflição na diretora ao ver, tinha um portão torto, que aí precisa ir o cara da Secretaria de Obras, já tem uma demanda gigantesca, não vai andar. Sim. Eu acho que para essas situações o adiantamento resolve, que é 8 mil mais 8 mil, dá 16 mil reais. Então, assim, pequenos portões, pequenas reformas da serralheria, grades, algum problema de elétrica mesmo, calha, de hidráulica, então é um valor que nos parece bem razoável para esses pequenos serviços. E tem agora, a partir de abril, talvez uma dimensão nova para todo o governo, mas na Secretaria vai ajudar muito, que as facilitações no sentido de simplificação da nova lei de licitações. Exatamente, no sentido de você poder até contratar empresas do projeto à execução. Isso é alguma coisa muito interessante e agiliza muito todo o processo. E por fim, mais uma questão estrutural, aproveitando a execução orçamentária de ontem, que a gente acompanhou do secretário, em 2022 a Secretaria usou pouco mais de 21 milhões e 900 mil reais para investimentos para compor a questão dos 25%, tem 7 milhões de notebooks e tal. Esta é uma preocupação, estamos no começo do ano, natural para o secretário, para chegar no final do ano e não ter nenhum dissabor, ou não ter que correr atrás de alguma outra ação. Como é que o senhor prevê para este ano essa situação? Então, a gente tem várias frentes nesse sentido, né? Desde, pensamos, por exemplo, em fornecer fraldas, que a gente entende que é material de higiene para as EMEIs, para as crianças de 0 a 3, que hoje as mães têm que levar fralda, então acho que a gente acha que a gente pode comprar isso pela secretaria, acho que seria um peso menor para as mães e pais, né? Estamos pensando em outras frentes também em relação a compras de materiais também que são necessários para as escolas e assim vamos tocando o ano, no sentido de poder realmente atender melhor os nossos alunos, né? E dentro do rigor da lei. Toda a discussão da reunião pública a respeito da questão das estruturas e dos serviços e demandas da Secretaria da Educação disponíveis na íntegra na página da TV Câmara no YouTube.